Olá, turma. Hoje nós vamos trabalhar com o livro, tá? Unidade 3, a página 76. Olha bem. O que vai acontecer aqui? Primeiro nós vamos trabalhar com o texto. Aqui é quando o infográfico é a melhor solução. Vamos descobrir o que é um infográfico. Primeiro vamos ver esse texto aqui, ó. Vem o texto, né, de olho no ciclone. Aí vocês vão ler o texto, tá? Analisar o texto, tá explicando como começa a tempestade, a página 76 aqui, tá? Aí depois vamos para a página 77, continuando o texto sobre o ciclone. Aí como são, ou esse aqui já é um outro texto, tá? Como são produzidos os infográficos. O que são infográficos? Você imagina o que são infográficos? A gente dá para analisar pela primeira imagem que nós vimos, né? Que tinha vários desenhos de como acontece o ciclone. Quando vocês for ler com mais calma, vocês vão observar. Então, infográficos são os desenhos, né? Que aparecem nas imagens com explicações e tudo. Só que para produzir um infográfico, ele, né, não precisa somente de um profissional de produção. Mas quem participa tudo são todas essas pessoas aí para produzir um infográfico. Olha bem. Temos um editor, um repórter, um infografista, um diagramador e um ilustrador. Então, cada um desses tem uma função para que o seu infográfico ou infográfico de um texto, de uma empresa, de um jornal, possa ser produzido. Então, vamos lá. E aqui vem explicando todos os passos, que como se faz um infográfico, quer dizer, nós temos aqui já um outro texto. São dois textos que vocês irão ler, né, para poder depois fazer as atividades. Então aqui, ó, tá aqui, ó. Esta é uma unidade um pouco diferente das anteriores. Foi organizada para entender as especificidades do gênero infográfico. Antes de iniciar o trabalho, sob a orientação do professor, reúne-se com mais colegas. Nós vamos reunir de forma virtual, né? Cada um fazendo o seu. Qualquer dúvida vocês me chamam. Desculpa aí, peraí. Vamos lá. Observe novamente o infográfico das páginas anteriores e explique a relação entre eles. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar essas respostas, só essas 3 respostas aí no caderno. Aí vocês colocam as 3 respostas, né, aí no caderno, número 1, número 2, tá? Vão explicar de acordo com o texto. Aí vamos lá. Vamos para o segundo texto. Aí o gênero do foco, gênero em foco, infográfico. Vocês vão ler também esse texto, porque está falando quando surgiu o infográfico, né? Quanto tempo, né? O que significa, como eu já disse para você aqui, ó. É um gênero textual que se caracteriza por apresentar informações ou explicações combinando texto verbal e texto não verbal. Nós sabemos que um texto verbal é um texto assim, que tem falas, coisas escritas, e não verbal é somente com figuras, com imagens, né? Que nós olhamos aquelas ilustrações e entendemos aquelas historinhas somente com as ilustrações, né? Com imagens. Então, esse infográfico ele usa esses 2 tipos de texto, o texto verbal e o texto não verbal. É predominantemente expositivo, mas pode apresentar características narrativas e até argumentativas. Pode ser produzido para ser apresentado isoladamente ou acompanhar uma notícia, uma reportagem ou um texto didático, né? Aí, para você ver, eles têm essas figuras que apareceram lá anteriormente para vocês sobre a tempestade, né? Então eles utilizaram lá aquelas imagens para mostrar como acontece aquela tempestade. Então vamos lá. De olho na construção dos sentidos. O que vocês vão fazer aqui, né? Volte um infográfico, né, lá no início do texto e faça a leitura silenciosa de cada um deles. Aqui é mais para vocês só observarem. Número 1, vocês não precisam colocar no caderno, não. Que caminho você fez para ler cada um deles, né? Que parte que você leu primeiro. Isso daí é como se nós fizéssemos um debate em sala de aula e tirássemos dúvidas ali com nossos colegas, né? Vocês podem fazer perguntas para eles se vocês quiserem, se vocês não têm um celular do outro, mas isso aqui é mais um trabalho feito em grupo em sala de aula. Se Deus quiser, se voltarmos esse ano, a gente ainda faz esse trabalho. Vamos lá. Continuando aqui,
Número 2. A notícia apresenta título e slide, o parágrafo que resume o fato abordado do texto. Aí vocês vão responder: é possível identificar o título de cada um dos infográficos? Se for, quais são eles? Aí vocês vão dizer se sim ou não. Vão dizer se sim ou não e qual foram os infográficos que foram aparecido nessa unidade apresentada aqui para vocês. Há um slide nos infográficos desta unidade? Se tem, vocês vão me dizer qual, tá? Que função e elementos que você identificou tem no infográfico? Aí vocês vão ver os elementos que aparecem aí e vão me dizer. Então já está na página 81, quer dizer, o exercício, os outros é mais texto que vocês irão ler para poder responder. Mas a questão 2, né? No primeiro só tem lá na página anterior só tinha uma resposta. E responder esse exercício aqui da página, estamos na 81, na página 82, ó. De olho no ciclone. Isso aqui eu já dá o texto do ciclone, tá? Aí vocês vão ler essa unidade, vou responder para mim o número 1, reler o parágrafo que aparece logo abaixo do slide para vocês responder. Logo abaixo do parágrafo, em cor laranja, apresenta-se o texto e a imagem. Aí vocês vão me responder questão 1, 2, 3 e 4, até 7 aqui, até o número 7 só, da página 82. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão responder só até o número 7 da página 82, tá? De acordo lá com o texto. Vou estar aqui online aguardando vocês, se tiver alguma dúvida, tá? Vimos lá o que são infográficos, né? São aquelas imagens que são detalhadas com informações para a gente poder entender melhor uma reportagem, uma notícia. Lá está explicando tudinho, a gente viu que o infográfico ele não é apresentado sozinho, ele precisa de um grupo de pessoas para que ele possa ser produzido. Então vocês farão essas atividades e ficarei aqui aguardando qualquer dúvida, tá? É só me chamar aqui no Meet que a gente tira a dúvida de vocês, tá bom, turma? Um abraço.